será capaz de movimentar o implante a ponto de ocorrer uma fibrose. Então, vai ocorrer uma ossa-integração. No caso do implante unitário, a gente vai deixar esse implante em infroclusão. Então, o meu implante vai ficar a- aparecendo, mas ele não vai ter toque. E, gente, é o caso mais tranquilo, porque quando você fala para o paciente, não morde com esse dente, ele não vai morder, porque ele não quer que aquele implante se perca, né? Ele não tem perigo. Se você não deixou aquele implante tocando em protusão ou tocando em cêntrica, o paciente não vai botar nada ali para fazer o implante do dente da frente dele perder. Então, isso aí é muito fácil a gente controlar com o paciente, tá? Eu digo em centro e em protusão porque a maioria dos dentistas não prestam atenção nisso. Ele põe o implante, o provisório, e deixa o provisório retinho. Gente, provisório, para não quebrar, ele tem que ficar em infroclusão e tem que ficar mais curto. Avisa, o teu dente vai ficar um pouco mais curto. Por quê? Porque senão, quando você jogar o queixo para frente, dormindo, ranger o dente, vai pegar nele. E aí vai quebrar ou vai perder a sua integração. Tá bom? Então é isso que a gente precisa de fazer. E quais seriam as indicações para o implante imediato? Raiz fraturada em área estética ou risco de fratura, né? Eu tenho um dente que tem uma coroa, um canal amplo, com um pino gigante, e esse dente vai fraturar, a gente sabe que vai fraturar, o paciente já está ali numa situação perigosa, então é uma indicação de você fazer uma substituição. Fratura subgengival da coroa, né? Então tem uma fratura já, eu quebrei, o paciente quebrou o dente subgengival. Subgengival que eu digo, antigamente a gente fazia conquista de espaço biológico, removia o osso para recuperar o espaço biológico. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque quando você faz uma conquista de espaço biológico, você remove o quê? Osso. Osso de quem? Do dente. Do dente e de quem? Do vizinho. Então você estraga um dente para recuperar outro. É melhor você substituir o que já está com problema e preservar o osso dele, certo? Olha, uma fratura, né? Normalmente é associada a uma endo, tá? Mas ocorre também sem, mas a maioria das vezes é. Insucesso no tratamento endodôntico, né? Aquele tratamento endo que não funcionou, e aí eu tenho uma lesão, o osso anterior praticamente sumiu, tá? Lesão periapical em dente com pino intracanal. Quando é um dente super bom, bonito, é uma menina nova, um rapaz novo, o dente está tudo certo, ele tem uma lesãozinha, mas a raiz está boa, tudo bem de fazer uma bichectomia. Agora, quando uma raiz, isso aqui, adianta você fazer uma bichectomia aqui? Não tem osso aqui mais, olha o jeito que está esse dente. É só gastar mais osso. Então, a bichectomia também é uma coisa hoje que a gente pensa duas vezes na hora de fazer, porque você vai tirar um pouco de osso da onde já não tem, tá bom? E por que que a gente pensa no implante imediato? Para evitar justamente isso, as consequências da perda dental. Então, eu tenho um dente, esse dente é extraído, aí o que que eu vou ter? Eu vou, né, vai iniciar um processo de cicatrização e a reabsorção do alvéolo, do osso alveolar, aliás. E aí a gente vai tendo uma reabsorção com o tempo e vai se formando um defeito ósseo, né? Aqui numa visão, outra visão, a gente vai tendo um defeito, olha, aqui já está em meia-lua, já está perdendo osso, aqui em uma outra visão, um corte axial, olha, ele nota que a gente já tem um afinamento da vestibular e chega em consequência uma situação dessa, terrível para quem tem um sorriso gengival, né? Fazer o que aí, certo? Então, a gente sempre tenta fazer isso, evitar a perda óssea das estruturas de suporte do dente, que são, na verdade, as estruturas de tanto funcional como de estética do paciente. Nesse caso, né, você pode fazer uma coroa alongada horrorosa, né, como essas. Se o paciente tem o hábito, o lábio, tem um sorriso gengival baixo, não, bem, não vai sorrir, vai aparecer a ponta dos dentes, vida que segue. Mas se o paciente tem um sorriso baixo, vai aparecer isso, olha,
Aí, esse caso aqui é um caso antigo meu, que a gente fez umas 5 cirurgias de regeneração óssea guiada e chegamos nisso. Tá bom, ainda não tá, né? Tem sequela. Eu queria fazer mais alguma cirurgia, mas a paciente não quis. Ela falou, não, tá bom, não vou fazer mais, tá ótimo, do jeito que era, mas, né, você vê que, ó, ainda tem alguma sequela. Só que quanto? Essa moça fez muito, eu fiz umas 4 cirurgias nela. ROG, implante e vários enxertos gengivais aqui. Tá? Só para ilustrar um pouco. Diferença do periimplante com o periodonto. Quais são as diferenças? É muito simples. Ora, a gente tem no implante a ausência de cemento, que a gente tem no dente, né? Lógico. A gente já tem a ausência de um ligamento. Então, o implante ele tem uma união rígida com o osso. Por isso que ele não tem mobilidade. Ele é rígido. Ele é uma ancoragem ortodôntica absoluta. Você pode tracionar qualquer dente apoiado no implante, tá? Desde que esteja osso integral. Epitélio juncional menor, o implante, o dente tem um epitélio juncional menor do que o implante, e aí o implante ele acaba sendo mais susceptível à infecção, né, do que o dente natural. Ele tem menos fibras, porque a gente não tem fibras de Charpey, as fibras que saem da raiz, né, do cemento e prende a gengiva. Certo? Eu tenho mais fibras circulares no implante. Um conjuntivo mais rico em fibras colágenas, então ele é mais duro, conjuntivo. E além disso, eu ainda tenho ausência de irrigação sanguínea do periodonto que tem no plexo periodontal, o implante não tem. Isso tudo faz com que ele seja um pouco mais susceptível. Porém, o implante não é biológico, o implante ele não tem, a bactéria não tem uma atração aqui, ela não tem colágeno, não tem proteína aqui, né? Ele é mais liso do que a superfície do dente, desde que não esteja exposto à rosca do implante. Então, o pilar, né, o pilar protético, ele é mais liso. Então, nesse ponto, ele é melhor do que o dente para problemas periodontais. A gente precisa preocupar com o biotipo do nosso paciente. Eu vou fazer um implante imediato numa menina. Qual é o biotipo gengival dela? A gente tem dois tipos de biotipo gengival. O biotipo fino, né? Que é biotipo fino ou parabólico acentuado. Parabólico porque o zênite, olha como ele forma essas papilas alongadas. A gengiva, ela é uma gengiva delgada. Olha a gengiva inferior desse paciente. A gente tem que 2 milímetros, nem isso, de gengiva. Esses pacientes com esse perfil, eles são muito passíveis de recessão gengival. Então, se eu faço um implante imediato aqui, eu vou ter uma recessão gengival. Para isso, a gente tem alguns critérios, alguns parâmetros para evitar isso, tá? Mas sempre que vocês, qualquer coisa que vocês forem fazer em paciente com um perfil gengival fino, dê um pouco mais de atenção, tá? Perfil gengival plano ou espesso. Olha a diferença. A papila ela é curta, ela não é aquela papila comprida. O zênite é alongado, a onda é mais alongada. E olha o volume de gengiva, tá? Esse tipo de paciente dificilmente tem recessão gengival, tá certo? Aqui é um caso, né? Ó, uma faixa de gengiva inserida. O ideal é mais de 2 milímetros. Quando ele não tem, a gente cria essa gengiva com enxerto. Nota a gengiva. Esses dois dentes aqui, eles são implantes. Ó, esses dois dentes são implantes. E vocês veem que a gengiva deles está igual à gengiva dos dentes naturais, que são coroas, não são dentes naturais. Esse é um dente natural normal, sem ser coroa. Mas você percebe que a gengiva é a mesma. Então, o perfil do paciente ajudou muito. Nós fizemos também toda a questão de enxerto e tal, tal. Papilas curtas, como eu disse, zenit plano, né? E olha, esse caso clínico, a paciente chegou fraturada, uma fratura bem pronunciada. Eu fiz a cirurgia e instalei o próprio dente dela como provisório. Esse dente é o dente dela como provisório, certo? Então, ela entrou no meu consultório assim, eu sprintei esse dente com resina para ela não piorar mais,
receitei antibiótico, pedi a tomo e marquei a cirurgia para o outro dia. Pedi para o pessoal não mandar o arquivo, não mandar nada, mandar só o arquivo para me fazer a cirurgia. E aí eu fiz. Aqui, depois foi a moldagem e aqui a coroa da paciente. Né? Olha, aqui está a prova da cor. A gente provou a cor, mudamos um pouquinho depois, mas olha, está até com sanguezinho. Mas a paciente não ficou sem dente hora nenhuma. Quais são as vantagens? Como eu disse, preservação da estética gengival, ocorre 36% menos de reabsorção no alvéolo, então a gente tem uma preservação no alvéolo, menor morbidade, o quê? O paciente não vai ter um machucado, ele sai do consultório e não acredita que ele vai tomar um analgésico, tá? Por quê? Porque eu não abri, eu não descolei, eu não fiz nada. Tempo cirúrgico somente, uma sessão só eu fiz a cirurgia, depois eu vou moldar, tal, mas tempo cirúrgico não tem abertura. Melhor aceitação do paciente, você fala para ele, amanhã você vem, eu vou fazer teu dente, vai ficar muito mais interessante, porque você fazer um provisório móvel para ele ficar meses ali esperando formar osso, e risco de sucesso comparável com o cardíaco, tá? Pode pegar o artigo, esse artigo aqui fala sobre isso, o risco de sucesso é o mesmo, tá? Quais são as desvantagens? É uma técnica um pouco mais complexa, mas nada de difícil, tá? Necessita de cooperação do paciente, como eu disse, o paciente não pode mastigar ali, mas o paciente que está numa situação dessa, ele não força, podem ter certeza, tá? E os pilares da preservação tecidual é implante imediato, né? É uma cirurgia traumática. O que que seria cirurgia traumática? É estranho falar cirurgia traumática, mas a traumática que a gente fala é não abrir o retalho, tá? Você não descola a papila, você não abre o retalho. Colocar esse implante numa posição 3D ideal, o implante tem que ficar bem instalado para você não ter problema de estética depois. É, o implante ele tem que estar palatinizado, porque eu tenho que deixar um gap. Antigamente achava-se que o implante tinha que encher o alvéolo. Não, é o contrário. O implante tem que ficar no mínimo 2 milímetros de gap, de espaço. Por que isso? Porque esse espaço eu vou preencher ele com um biomaterial de reabsorção lenta. De novo, eu não vou usar um autógeno. Não é legal usar autógeno aqui. Por quê? Porque o autógeno reabsorve mais rápido. E eu quero que esse biomaterial ele mantenha a arquitetura dessa gengiva e desse osso por mais tempo. Por isso que a gente preenche com biomaterial de reabsorção lenta. Tá? Aqui. É uma hidroxiapatita, é um osso bovino liofilizado, tá? E um enxerto de tecido conjuntivo, certo? Então eu vou fazer tudo isso e ainda vou colocar um enxerto de tecido conjuntivo aqui por vestibular, para preservar, para evitar a recessão gengival que vai ocorrer, mesmo com tudo isso, iria ocorrer. Se você fizer um enxerto, isso não vai acontecer, o paciente fica perfeito com a anatomia dele, tá? E a ausência de carga de novo, sempre é requisito. Posição tridimensional do implante. Eu tenho esse artigo aqui, é um artigo meu, tá? Depois, se vocês quiserem pegar para ler, é bem interessante, sobre a posição da plataforma protética do implante. Posição 3D do implante. Olha, nota, o meu alvéolo era aqui, mas o meu implante ele vai ficar nessa posição. Por quê? Porque o parafuso vai sair no símbolo, né, do dente, no colo do dente, no símbolo do dente, na palatina do dente. E o ângulo dele é esse. Se eu colocar esse implante aqui no buraquinho reto, ele vai ficar totalmente fora de posição, tá? Então, isso a gente define na tomografia. A inclinação do paciente é a primeira posição, né? A primeira posição da tridimensionalidade. O implante por lingual, então, olha, eu joguei ele na parede lingual do alvéolo remanescente. E também a profundidade da plataforma protética. Essa profundidade ela tem que estar de 3 a 5 milímetros da margem gengival. O ideal é que ela fique a 5 milímetros da margem gengival. A borda, aqui é a plataforma protética do implante. Aqui é implante. Aqui é pilar e aqui é coroa.
tá? Então, essa é a segunda posição, segundo quesito da produção 3D. O terceiro, aliás, certo? A inclinação, a profundidade e a posição anteroposterior do implante, tá? Porque senão você vai ter problemas de mau posicionamento do implante, olha que tristeza. Esse ainda não está dos piores, tem uns muito piores que a gente só remove. Aqui talvez, aqui eu faria uma nova coroa, tiraria, desgastaria um pouco aqui nesse implante e faria um enxerto conjuntivo aqui, tá? Mas tem casos que você não consegue. Isso é questão de posição do implante. E como que a gente define? Olha, hoje a gente tem esses softwares, né, que são fantásticos. O Blue Sky é um deles e o Blue Sky é de graça. Essa menina veio semana passada no meu consultório com esse dente fraturado. Não sei se dá, ó, vocês conseguem perceber aqui uma linha de fratura, ó. Esse dente não tinha, esse dente não tinha endo. Essa menina quebrou mordendo um caroço de azeitona. Não tinha nenhuma restauração, nada, nada, nada. O dente partiu no meio, olha, bem aqui. De novo, mesma coisa. Na hora eu esprintei o dente, colei com resina dos dois lados aqui, marquei a cirurgia para outro dia. Planejei, olha, colocar, olha a posição do implante, olha onde está a raiz dele, tá? Usei um implante grande, tá? Um implante aqui é de 13 ou 15 milímetros, para travar bem nessa cortical do assoalho nasal aqui, para me ter uma resistência boa, tá? E aí você, olha, você põe no Blue Sky um dentinho artificial, para você ver aonde o parafuso vai sair, e você planeja. Você pode fazer um guia cirúrgico, simplesmente você pode ir à mão livre, vendo, lembrando dessa posição, até porque você tem os dentes do lado ali que vão te dar uma noção muito boa, você tem um alvéolo do paciente, tá certo? Então é isso, né? Aí a gente planeja aqui. E como que é a técnica cirúrgica? Exodontia traumática, instalação do implante, confecção do provisório, preenchimento do gap, enxerto do tecido conjuntivo. E aí nós vamos mostrar para vocês. Olha, a broca, lembra que eu falei que a gente perfura na palatina? Olha, na parede palatina, eu não é aqui no fundo da onde estava o dente. Se eu colocar aqui no fundo, primeiro, ou eu vou vazar aqui, ou meu implante vai ficar totalmente fora. Aí vai ficar aquele dente com aquele caroço aqui na frente. Então, a broca, eu vou evoluindo as brocas, né? Crio um novo alvéolo cirúrgico. Como eu disse para vocês, eu uso, né, aqui, é que aqui é uma ilustração, eu uso um implante um pouco maior para travar, tá certo? E aí, a instalação do implante, olha o gap que eu disse. Esse gap aqui, ele é importante para a preservação da gengiva. Esse vídeo da Geist, eles vão falar sobre uma membrana da Geist, que é a BioGuide, sobre o enxerto da Geist, que é o Bios Colagem, mas não preste atenção, é mais para vocês perceberem a técnica numa ilustração. Eu vou falando com vocês, né? Então, eles estão mostrando o que acontece, né? Esse é um implante. Se você colocar somente o implante sem fazer preenchimento do gap, sem fazer enxerto, você vai ter uma recessão gengival, né? Com uma futura alongamento da coroa, exposição de roscas. Então, a extração do dente e a instalação do implante, com preenchimento e sem o preenchimento. Então, aqui a gente não tem preenchimento, aqui a gente tem o preenchimento. Olha, eu vou ter uma retração dos tecidos, né? E aqui a preservação dos tecidos. É lógico que eles estão vendendo o enxerto deles, mas precisa ser. Você pode fazer com outros enxertos que funcionam super bem, tá bom? Com o tempo vai reabsorver, vai formar o osso e o paciente não vai ter uma perda óssea. Eles falam que 92% menor perda óssea horizontal. E aí ele vai mostrar para a gente agora a técnica, o passo a passo da técnica cirúrgica, a extração, né? A extração
teoricamente atraumática, como eu disse, a gente só descola o tecido, a gente não faz um retalho. Na vida real, você não vai ter esse prazer de remover o dente com força, porque o dente normalmente vem fraturado ou muito danificado já, né? E tá medindo para calcular o que ele precisa. Aqui eu tenho um defeito, o ósseo nem sempre a gente tem esse defeito. No caso daquela menina da fratura, não tinha defeito nenhum, né? E aí vai iniciar a técnica cirúrgica. Ele está só descolando ali, periodonto, vai fazer a perfuração. De novo, realmente, no caso desse, eu colocaria um implante bem maior, claro. Mas isso a gente conversa depois, no decorrer do tratamento. E a instalação, vai ser mais rápido. Instalação do implante, eu tenho o gap, ele vai fazer um provisório, a gente faz o provisório na hora, não é de laboratório, você faz na hora o provisório, bem simples, bem tranquilo. Resina flor, dente de estoque, o próprio dente do paciente, e aí ele vai preencher agora. Tá? Ele vai criar o acesso para ele colocar a membrana, tá? Nesse caso aí, ele vai usar uma membrana, porque tem um defeito ósseo muito grande, tá? Ele vai usar uma membrana para segurar um pouco esse tecido gengival, tá? Nem sempre precisa, só quando você tem é, um defeito gengival, né? Um defeito ósseo, aliás. A Gás tem essa membrana que ela já segue um padrão aí, um formato de um ovel. Você vai introduzir ali na onde você abriu. É, nesse caso, ele não vai usar enxerto gengival, tá? Ele vai usar essa membrana e o Bios colágeno, né? Que é um Bios, é uma esponja de colágeno com biomaterial. Ele vai fazer o preenchimento do gap com esse biomaterial, certo? E vai voltar ao provisório do paciente e está terminada a cirurgia. Na vida Na vida real é um pouquinho diferente, mas ilustrativamente é interessante. Depois de 6 meses você faz o teu definitivo. Aqui já um caso meu, tá? Um paciente, esse paciente chegou com esse dente fraturado, tá? Fraturado é uma fratura alta, e eu fiz a extração atraumática, eu desgastei todo o dente ali com uma broca por dentro. E aí você tem uma série de ferramentas, você tem saca raiz, você tem. E quando não tem jeito, você faz com que a raiz fique oca mesmo, fininha, e você joga as paredes dela para dentro do alvéolo, mas o que você não pode fazer é abrir a gengiva nem estragar o osso alveolar, entendeu? Então, é melhor que você não pegue com força, para não correr risco desse rebordo virgíneo. Nesse caso aqui, eu tirei, olha o dente dele, como estava inteiro, eu cortei, tirei a faceta do dente, e agora eu estou removendo o residual da raiz. Saiu, notem que eu não tenho, né? Eu não estraguei a papila, nada, deixei do jeito que estava. Uma curetagem, tá? Uma curetagem bem eficiente, porque isso aqui contaminou, a gente tem fibras, né, que a gente quer remover. Estou sondando, estou avaliando o osso que eu tenho. Olha, a reborda estava ali, está ótimo. Esse paciente teve um resultado legal. Aí eu fiz toda aquela sequência de brocas e instalei o meu implante. Olha, um implante aqui de 15 milímetros por palatino, né? Lógico que aqui eu já tinha feito toda a sequência de brocas. Eu não fiz aqui para não alongar. Estou instalando o meu implante.
Terminando de descer o implante no meu torquímetro, isso é meio básico. É legal que dê um, aliás, não, é pré-requisito que dê um torque, tá? Um torque mais elevado. E eu vou confeccionar o provisório. Instalei um componente de provisório. Note que o paciente praticamente não sangra. E eu vou capturar esse provisório. O provisório eu fiz com o próprio dente do paciente. Nem sempre dá, viu, pessoal? Mas aqui deu, olha. Eu vou capturar esse provisório com resina Flow. Ajustei, tô vendo. Vou capturar com resina Flow. Fiz o taquiácido, passei o adesivo e vou capturar com resina Flow. Resina. Nessa altura da cirurgia já não tem mais sangramento. Ó, o provisório já está capturado. Eu tiro esse provisório e vou dar um acabamento fora da boca. Preencho o restante com resina Flow, né? E faço o acabamento com borrachas de polimento. Olha, eu tenho o provisório, vou testar ele para ver como é que ele ficou. Esse é o provisório do meu paciente. É o dente dele que virou provisório. Na sequência, agora, eu vou preencher o gap. Para preencher o gap, eu voltei o cover screw. Eu tampei o implante para não entrar no biomaterial. Estou coletando um pouquinho de osso ali na onde eu abri para tirar o enxerto. E estou inserindo o material naquela fenda, no gap, tanto ali da vestibular, como algum outro gap que tenha em volta. Mas normalmente o maior gap é vestibular. Com biomaterial de reabsorção lenta, tá? Isso é bem importante. Aí eu já tenho o implante instalado e agora eu vou fazer um enxerto de tecido conjuntivo. Eu fui lá no tuber, tirei um pedacinho de enxerto pequeno, estou desepitelizando ele e vou inserir esse enxerto por vestibular, tá? Ele vai vai garantir que o paciente vai compensar aquela reabsorção que o paciente tem. Então, eu estou descolando a gengiva por vestibular com um descolador. Aqui é um tonalizador da Fufredi, mais uma espátula fina, ela vai servir. E eu vou levar esse pedacinho de gengiva lá de baixo, por vestibular, entre a tábua óssea vestibular e o periósteo, né? Entre a tábua óssea vestibular e o tecido gengival. O periósteo a gente preserva, entendeu? Para manter a irrigação da parede vestibular. Eu me expressei mal. Entre a tábua óssea, entre o periósteo e a gengiva normal, e a mucosa. E ele vai servir de com esse reforço de tecido ali, tá? E acredite, é super fácil de fazer, é fácil de tirar, não é aquele enxerto gengival complicado que a gente sempre viu, né? Eu faço bastante, mas esse é muito simples, porque realmente é um pedacinho de gengiva que eu vou inserir ali na vestibular, que vai formar aquele carocinho e vai me dar toda a segurança. Ó, à medida que eu puxar esse fio, ele vai ficar preso lá em cima. E aí eu termino a sutura e agora eu vou instalar o provisório do paciente. Dei o torque, conferi, notem, ficou o volume de gengiva aqui, ó.
mais alto. Isso vai ficar normal com o tempo, certo? Depois, a gente, medicação normal, amoxicilina, se o paciente não tiver alergia, é, um antibiótico se o paciente tiver algum problema de alergia, você pode entrar com outro tipo de antibiótico, tá? Eu gosto sempre de entrar com dexametasona também, se o paciente é diabético, a gente não vai usar a dexa, a gente vai usar um mais, né, mais um anti-inflamatório e um analgésico mais potente. No caso aqui, eu uso Cidofem, mas você pode usar também o Advil, o dipirona 1 grama, tá? Não é uma cirurgia muito traumática, certo? Aí a medicação do uso de imunização. Bochecho com clorexidina, 0,12%, sem álcool, tá? Essa é uma receita básica para cirurgia desse tipo, tá? E aí, esse caso do Paulo aqui, aqui o dente definitivo, aqui a gengiva dele, o perfil de emergência, o implante lá embaixo e aqui a coroa instalada. Aqui já está com 1 ano de follow-up. Notem os N de gengival aqui. Olha, nós não perdemos. Na verdade, melhorou até, né? Ó, o dente, esse aqui da coroa do implante está até melhor do que essa coroa que ele tem aqui. Beleza? Ó, outro casinho clínico rápido aqui. Essa paciente chegou com esse dente fraturado. Olha aqui, eu já tenho aqui uma infecção, né, instalada, uma inflamação aqui. A gente entra com antibiótico 1 dia antes, 2 dias antes, nesse caso. Olha, tá vendo? Aqui a fratura. E a gente percebe. Mas olha que maravilha de osso para cima, gente. Olha aqui que beleza. Olha, o bom desse caso é que a gente sempre tem osso, né? Ó, esse caso, e ali, esse é o provisório da paciente. Olha a gengiva como sarou. Olha essa gengiva, o tanto que está melhor do que essa gengiva do outro lado. A gente ganhou gengiva. Vamos ver como é que estava. Olha, tá vendo? É demasiada aqui. Aí ficou assim. E depois a coroa definitiva, tá? Você vê, o provisório está melhor do que a coroa definitiva. Mas olha, o Zenit, como é que melhorou, né? No caso, dá vontade até de tirar um pouquinho. Não mesmo. Tá? Um outro caso clínico. É interessante, pessoal. Vocês vão ver isso aí, né? Quem já clinica há algum tempo sabe. Muitas vezes o restante não ajuda na foto. Essa paciente, ela tinha, né, os dentes não muito certos, ela não tinha um lateral, mas ela teve uma fratura, né? A raiz aí, olha o instrumental de sacar a raiz, esse caso eu consegui sacar inteira. Aí você instala o implante e você consegue colocar o dente, né? Pô, é um dente que não é aquele dente legal, mas pelo menos já tampa ali para o paciente, porque o restante dele também não é tão certo, né? Olha esse caso, olha, um dente aqui, foi extraído, feito o implante, aqui o dente colocado, mas olha a situação, né? Entendeu? Então a foto não fica legal, por quê? Porque você também não tem uma situação totalmente legal. Mas esse paciente, depois de uma situação dessa, você chama ele para fazer uma reabilitação com cerâmica aqui na frente, o paciente fica encantado. De repente se recupera o paciente, a estética dele toda no procedimento. Essa paciente, esse dente dela fraturou também, é um dente que estava numa situação muito ruim, tá? E aí a gente, olha o nível gengival dessa paciente aqui, tá? Olha a paciente depois de implante imediato neste e lente em todos esses. Notem que a gengiva melhorou. Como essa gengiva melhorou aqui, tá? Então, esse é um caso que nós fizemos lente em todos os dentes visíveis dela. E a gente recuperou aí, melhoramos a proporção, né, da largura dos dentes e ela ficou super feliz. É isso, pessoal. É isso que eu tinha que falar com vocês hoje sobre implante imediato. São coisas assim um pouco mais novas, né? São quebras de paradigma, de tipo de carga imediata, de biomaterial, tá? E é o tipo de coisa que pode fazer que dá muito certo. Não tem, isso aí é muito difícil dar errado. Tem que alguma coisa sair do padrão para dar errado, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer
Quer falar alguma coisa? Ótima aula, professor. Gostei muito. Eu só não estou conseguindo achar onde que está a tela do meeting aqui. Deixa eu ver, agora mesmo Doutora muito que a gente Verena, começou. doutora Camila, boa noite, tudo bom? E aí, o que vocês acharam da aula? Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, doutor. Eu gostei bastante, viu? Até hoje eu estava dando uma olhadinha sobre os tipos aí de enxerto, né? Os tipos de ossos. Eu esqueci o nome, porque eu fiquei na dúvida ainda de um enxerto bovino. E aí eu vi esse de hidroxiapatita e tinha um outro que era sintético. Era como se fosse um enxerto vegano, assim, não tinha nada, nunca tinha visto de bovino e nem era de hidroxiapatita também. E eu gostei Sim, bastante, achei bem legal essa aula aí. os implantes eles têm três tipos. A gente tem os implantes, os enxertos autógenos, né, que é do paciente, os xenógenos, que são de espécies diferentes, bovino, suíno. O mais que se usa mais hoje são os implantes, os enxertos bovinos, e os aloplásticos ou sintéticos, que aí entra esse biovidro, essa biocerâmica, o implante, o nanocint é o implante o enxerto nanocint ele é sintético, o enxerto da Pleno é sintético também, mas de todos assim que a gente tem hoje, os melhores resultados que a gente obtém são com os implantes com os enxertos xenógenos, tá? Com os enxertos do tipo BIOS, o enxerto da Bionovation, que é muito bom e um custo-benefício muito interessante, tá? Mas essa linha, se tem um paciente que segue essa linha vegana, se tem um dentista que segue essa linha vegana, a doutora, assim, acertou no ponto. Oferece isso, fala, olha, tenho esse enxerto aqui que não é de origem animal, é sintético, é puro cálcio e pronto, né? É, doutor, então, justamente sobre isso que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, se o paciente realmente for Uhum. vegano e não aceitar receber o enxerto bovino, eu não sabia que tinha essa opção. Eu fiquei hoje, É, porque eu sou curiosa, né? Fiquei pesquisando e acabei uhum. vendo que tem esse outro tipo de enxerto. Achei bem legal. Sim, sim, esse problema, né, ele é bem amplo, porque você tem um problema, por exemplo, com o judeu, né? O judeu não aceita um enxerto suíno, né? Por questões religiosas. E o hindu não aceita o enxerto bovino, também por questões religiosas, entendeu? Então a gente tem que navegar nessa onda aí. A gente atende todo mundo, né? Você tem que conhecer teu paciente. De repente, numa dessa, você ganha o teu paciente. Fala, "Olha, eu vou usar no senhor um enxerto assim, porque eu sei que tal, tal." Né? Nossa, é uma boa, gostei bastante, viu? E achei ótima essa aula sobre a posição ali do implante, porque eu não vejo a hora de começar logo o curso para eu poder tirar todas as dúvidas, assim, A quero gente bate muito. muito nisso. A gente bate muito nisso, porque você não pode. O nosso erro, né? Eu falo nosso, porque eu falo o meu erro da minha turma, quando a gente começou há 25 anos atrás, a gente queria saber se o implante ia pegar, se ia osso integrar. Hoje não é essa a ideia. Hoje a gente pensa no paciente ao longo prazo. Hoje eu tenho paciente de 20 anos que vem no meu consultório com implante que eu fiz lá atrás. Alguns eu tenho vergonha, outros eu tenho orgulho. Por quê? Porque se você posicionou mal, esse implante vai ficar feio a vida toda. Se você pôs na posição certa, se você pôs o implante na posição ideal, com a oclusão certa, o paciente vai vir, você vai, no máximo, trocar uma coroa por questão estética, uma coisa assim, entendeu? Mas antigamente a foco era mastigação. Eu vou devolver a mastigação para o meu paciente. Hoje não. Hoje o foco é o quê? Mastigação e estética. Bom, se tem estética, a mastigação, que é a função, ela já veio. Se eu conseguir a estética, a função já vem junto. Porque o implante, se ele não tiver osso integrado, para em lugar nenhum. Entendeu? Então, hoje a gente pensa muito nisso. Vai ficar legal, a posição tá boa, vai ficar bonito, né? Entendeu? Então, a posição tridimensional, a posição 3D do implante é fantástica. Doutora Verena, o que você achou da aula? Quer falar alguma coisa?
Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma consideração? Ó, temos aqui na sala, a Camila e a doutora Venela não sabem dessa história, mas o doutor Ivo está devendo um vídeo para a gente, né, Ivo? Ele já fez mais de 50 implantes dentários depois que fez o curso de capacitação com o doutor Marcelo, gente. Ivo, quer falar seu depoimento aí para o pessoal? 50 aí já ficou meio para trás já, né? Foi da nossa última conversa, já deve estar beirando quase 70 já. Mas, assim, hoje eu até mandei uma mensagem pro Marcelo, né? De um caso que eu fiz hoje mais cedo, Eu pus no grupo lá que, hoje. tipo assim, coloquei tudo em prática, né? Tudo que acabou que tem no curso, acabei utilizando, assim, tudo não, né? Mas grande parte. Planejei pelo Daikon, né? Pelo Blue Sky, que é muito bem ensinado aí no curso. Fiz até um guia analógico, né? Não um guia cirúrgico confeccionado via tomografia, mas foi um guiazinho analógico que no dia a dia ali facilita muito. Já tinha preparado os provisórios, então tive uma luz lá, falei, vou preparar um guiazinho aqui que já vai me elucidar bastante sobre a posição ali que eu quero dos implantes, né? E isso o doutor passa muito bem. O curso dá uma base muito boa para a gente e o principal é meter a cara depois, quando terminar, criar coragem e ir em frente. Depois as coisas vão se acertando, você vai vendo que a bagagem é muito boa e que você consegue desenvolver a maioria dos casos. Eu, pelo A menos gente assim, discute não muito, né? teve. A gente discute muito o caso, né? Você manda para mim, a gente Não, isso, foca com muito certeza. Isso talvez seja o principal diferencial, né? De poder ter um contato mais próximo ali, qualquer coisa que às vezes foge um pouco do controle ou que você não tem, assim, um certo conhecimento sobre, é só pegar o celular ali e mandar um WhatsApp, o doutor está sempre disposto e disponível para estar sanando as questões e as dúvidas. É isso. A gente Obrigado, gosta de fazer, obrigado, é Ivo. diferente. A gente faz com prazer, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz para ganhar dinheiro, mas não é o foco principal, a gente faz porque gosta. Então, não tem isso de final de semana, não tem isso de noite. Cara, eu vou ter que responder. Se eu não puder, eu vou nem ver, porque eu não vou estar com o celular ali. Mas se chegou para mim e eu puder, vou dar, né? A gente vai dar uma atenção especial para todo mundo no quesito aí de planejamento, de solução de algum problema, tá bom? Independente de ser aluno ou não. Se quiser mandar para mim qualquer coisa, pode mandar. E também de outras áreas da implantodontia. Eu tenho um pouquinho de bagagem da odontologia. Qualquer coisa a gente discute. Obrigado, doutor Marcelo, obrigado, doutor Ivo, doutora Camila, doutora Nicole, doutora Verena. Em breve vai ser nossos alunos aí também. E quando é que você já pretende fazer uma nova aula, pessoal? Depois que você voltar de viagem, doutor? Bruno, não entendi. Quando é que você pretende dar uma outra aula online? Depois que voltar de viagem? Pode ser. Depois que a gente fizer a viagem, a gente pode planejar uma aula interessante, é isso. Eu tenho algumas aulas já prontas, né? O pessoal tiver alguma ideia aí, quiser fazer, a gente pode combinar. Do enxerto, a gente pode falar sobre isso. Valeu, obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa Obrigada, noite, pessoal. obrigada, doutor. Obrigada, Bruno. De Nada, nada, foi Camila. um prazer. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite, Obrigada. Boa doutora noite. Verena. Bom final de semana para todos, hein? Para você também, doutor. Um abraço. E doutora Verena, gostou da aula?